Olá, sejam bem-vindos a mais um Umbanda Básica, o podcast Umbandeiro. E a gente continuando falando de umbandas, suas vertentes, umbandas dentro da Umbanda. Hoje a gente vai falar de Umbanda Almas de Angola. E é um pequeno resumo, né? Obviamente, como todos os outros podcasts que a gente tem feito aqui sobre esse tema. Mas antes eu quero pedir o teu apoio para ajudar o nosso projeto na causa animal, o Patinhas da Malu. Se você quiser ajudar com qualquer valor na doação via Pix para o e-mail que está fixado no comentário ou na descrição desse vídeo. Qualquer valor é bem-vindo, tá bom? Umbanda Almas de Angola. É também conhecida como Umbanda Traçada, né? Ela é fruto da umbandização das antigas casas de almas de Angola. Porém, não existe, obviamente, um registro ou data de quando isso se iniciou, quando começou a ser praticada, né? Até por se tratar de uma vertente muito antiga, desde o Brasil colonial. Foco de divulgação: não existe um foco principal de divulgação dessa vertente, na atualidade, obviamente, uma vez que não existe uma doutrina comum no seu interior. Então, são várias práticas desta mesma visão, mas não com práticas comuns, tá bom? Orixá. Nessa vertente, encontra-se muito forte o sincretismo de orixás com santos católicos também, sendo aqueles que são vinculados às tradições africanas e principalmente às do Almas de Angola. Então, considera a existência de 9 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluayê, Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã. Linhas de trabalho. Considera a existência de 7 linhas de trabalho: de Oxalá, do povo d'água, onde inclui Iemanjá, Oxum, Nanã e Iansã; de Ogum, linha de Oxóssi, linha de Xangô, linha das beijadas, né, onde agrupa as crianças; linha das almas, onde inclui Obaluayê e agrupa os pretos velhos e pretas velhas, né? Então essas são a visão de 7 linhas desta Umbanda Almas de Angola. Linhas de trabalho. Considera, então, a existência das 7 linhas, como eu falei, e as entidades, né? Os trabalhos são realizados por diversas entidades falangeiras de orixá, né? Como caboclos, pretos velhos, crianças, baianos, marinheiros, exus e pombagiras, né? Então, basicamente, muito parecido com o que a gente vê na Umbanda Molocô também, é o que a Almas de Angola traz nas suas entidades de trabalho, né? Basicamente as mesmas entidades da Umbanda normal, tradicional, comum, mas se trabalha também com falangeiros do orixá, né? O que diverge um pouco de algumas práticas. Bom, na questão de ritualística, embora a roupa branca seja uma vestimenta principal dos médiuns, né, essa vertente ela aceita o uso de roupas coloridas das entidades, bem como o uso de complementos, né, como capas, cocares, instrumentos próprios de cada linha, espada, machado, arco, lança. Então nessa ritualística também se encontra o uso de guias, usa-se também o uso de imagens, e aqui as imagens elas podem ser sincréticas, tanto quanto as imagens católicas como as imagens de caboclos, preto velhos, exus, né? Fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais, incensos, pontos riscados e atabaques nos trabalhos. Os atabaques nas linhas traçadas sempre são uma constante, né, uma frequente. Então, nessa vertente também são utilizadas algumas cerimônias de iniciação e avanço de graus semelhantes ao que a gente vê no Molocô e outras umbandas traçadas. E também, obviamente, a sacralização é presente nessa Umbanda Almas de Angola, tá? Eu diria para você que
Essa Umbanda é muito parecida com o que hoje a gente vê como um Bandomblé, né? Livros doutrinários, por exemplo, não existe um livro doutrinário específico para esta ritualística, né? Não existe uma literatura específica que dite as regras de como funciona as casas de almas de Angola, né? Mas, e por conta disso, é aquilo que eu disse lá no início, que não existe também uma fonte de divulgação principal, porque essa vertente ela não tem uma doutrina única no seu interior comum a todas as casas que vêm da vertente de almas da Angola. Então isso acaba divergindo em algumas casas e também dificultando para que haja, por exemplo, uma literatura base ou um livro doutrinário que dê um norte para essas umbandas almas de Angola. Mas ela é muito comum, muito popular, é uma banda bem popular e ela vem dos calundus também, vem das macumbas, né? Então é uma umbanda traçada, como eu falei lá no início, você pode identificar aqui valores muito semelhantes ao próprio Molocô. No próximo podcast eu vou falar do Umbandomblé, né? E dar uma visão um pouquinho diferente destas outras vertentes. E aí você vai entender a diferença e que talvez agora, hoje, não esteja fazendo muito sentido, mas no próximo podcast, do próximo tema, a gente vai falar então de Umbandomblé, tá bom? Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Não tem problema nenhum, mas eu te peço, acima de tudo, que deixe o teu comentário aqui, porque a partir desse mês o YouTube não vai mais entender ou entregar por visualização, e sim por interação, como os próprios comentários. Então a tua participação, a tua ajuda aqui no podcast de hoje, deixando nem que seja um emoji, uma figurinha lá nos comentários, vai ajudar demais o nosso trabalho. E se você quiser ajudar ainda mais o nosso financiamento coletivo e ajudar a causa animal ao qual nós somos comprometidos, o projeto Patinhas da Malu, você pode fazer sua doação via Pix pelo e-mail que está fixado aqui neste podcast ou na descrição do podcast. Toda ajuda é bem-vinda. Qualquer valor que você puder doar para a gente é bem-vindo. E eu te agradeço imensamente, eu agradeço de coração por ter esperado até aqui. Curte, comenta, compartilha e faça do Umbanda Básica o teu podcast dentro e fora do terreiro. Meu agô para quem é de agô e meu saravá para quem é de saravá.